Os povos têm morado ao longo das margens do rio Nilo desde o princípio da história humana. Em sua luta pela sobrevivência, estes antigos pioneiros enfrentaram um mundo primitivo que era imprevisível e misterioso. Percorrendo os 6.400 quilômetros do coração da África até o Mediterrâneo, o rio Nilo definiu a vida e as crenças de diversas raças diferentes. Ecos do antigo modo de vida ainda são encontrados nos planaltos da Etiópia, nos vastos pântanos do Sudão e nos campos do Egito. As principais religiões atualmente são o islamismo e o cristianismo, mas ambas foram adotadas e construídas sobre crenças mais antigas. Foi aqui no Egito, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, que o Nilo deu origem à primeira grande civilização do mundo. A genialidade dos egípcios pode ser vista ainda hoje e suas ideias continuam a instigar a nossa imaginação. O Egito foi o berço do homem ocidental. Aqui ele semeou plantações pela primeira vez e transformou o Nilo em um jardim do Éden. Os antigos egípcios desenvolveram a primeira linguagem escrita entalhada na pedra e representavam suas crenças em monumentos que durariam para sempre. Acima de tudo, eles criaram uma religião na qual o homem e a natureza existiriam em harmonia por toda a eternidade. Em sua busca pelo domínio das forças da natureza, o homem fez da natureza o seu Deus. Nilo, o rio dos deuses. Saindo das trevas da pré-história, a civilização egípcia surgiu de repente e aparentemente vinda do nada. O homem havia levado 1 milhão de anos para passar de nômade primitivo a agricultor, mas apenas poucos milhares para transformar aldeias em grandes cidades. Os egípcios ainda constroem com adobe e moldam os tijolos com os mesmos instrumentos de madeira utilizados pelos antigos. Eles continuam tirando seu sustento da terra, irrigando seus campos com água retirada do Nilo. Há quase 5.000 anos, as grandes pirâmides começaram a ser erigidas acima das planícies alagadas. Mas muito antes disso, faixas dos charcos ao longo do rio haviam sido transformadas em terras produtivas. A agricultura trouxe a prosperidade gerou a civilização egípcia. Estes povos foram os pioneiros da agricultura moderna. Eles colhiam as ervas nativas das margens do rio para depois semear os cereais que conhecemos hoje. Os antigos egípcios contribuíram para a construção de aldeias, muitas das quais existem até hoje.
Praticamente todos os habitantes ainda hoje envolvem-se com a plantação, tanto as mulheres quanto os homens. As tarefas domésticas permanecem as mesmas. As mulheres ainda cozinham em fornos de barro. Até seus jogos datam das eras faraônicas. As aldeias ao longo do Nilo não estão mais isoladas do mundo exterior. Os fazendeiros semeiam plantações que exportam para a Europa e muitos moradores viajam para a cidade grande e trabalham lá. Cairo, a capital do Egito moderno, foi fundada há 1000 anos por um general que a chamou de Al-Kahira, a cidade vitoriosa. Sua localização sempre foi importante. As pirâmides foram construídas ali perto e o Cairo situa-se no ponto em que o rio Nilo alarga-se em seu delta. 15 milhões de pessoas vivem aqui na cidade africana de maior densidade demográfica. Mesmo assim, a maioria das pessoas continua emocionalmente ligada às tradições do campo. Adel El Abde é uma destas pessoas. Comerciante e fazendeiro, ele passa a maior parte do tempo em sua fazenda no delta. Most of my family live in Cairo. My brothers are engineers, doctors, and so on. But I always wanted to be a farmer. Since I was a young lad, I always wanted to be a farmer. And I think I accomplished what I wanted. The Nile Delta is not very vast, but it is the most fertile soil in Egypt. In the past it was full of lakes, full of papyrus, and our ancestors and grandfathers reclaimed it and made it the most fertile piece of land, I think, on earth. O solo aqui é tão fértil que qualquer um que possua apenas alguns quilômetros quadrados pode levar uma vida decente. A família de Adel possui 200 quilômetros quadrados e ele cuida da terra com seu capataz Mohammed. Suas famílias vêm trabalhando juntas desde que seus avós drenaram a terra e semearam as primeiras plantações. Ao lado da fazenda de Adel, moradores locais semeiam arroz suficiente para suprir suas necessidades. A dependência no trabalho comunitário evoca as eras passadas. Foi a fartura de grãos que libertou o Egito da agricultura de subsistência e abriu o caminho para a civilização faraônica. Os egípcios estavam entre os construtores mais espetaculares de todos os tempos e as pirâmides de Gizé são as maiores estruturas de pedra já construídas. Existe um mito popular de que os monumentos dos faraós foram construídos por escravos, mas a verdade é que o trabalho árduo era feito por agricultores na entre-safra, afastados da terra pelas cheias anuais e ansiosos por ganhar a vida durante os 3 meses em que seus campos encontravam-se submersos. O que tornou isso tudo possível foi a lama do rio Nilo. This black earth is actually what made this Egypt and what made this farm most prosperous. This black earth is the magic of Egypt. They say Egypt is the gift of the Nile. Look at the sediments here, full of iron, zinc, manganese, everything that any plant can need. It's a miracle. The Nile every year brings us a miracle. É um milagre que tem sua origem a 6.400 quilômetros daqui na nascente do rio mais longo do mundo. Na verdade, existem 2 Nilos.
O Nilo Azul nasce nos planaltos da Etiópia e o Nilo Branco acima do Lago Vitória, na África Central. Os egípcios antigos atribuíam as cheias anuais ao deus Hapi. Salve, ó Hapi, nascido da terra, gerado para nutrir o Egito, que inunda os campos criados por Ra para nutrir toda a vida. Enquanto o Nilo Azul fornecia grande quantidade de lama e água que alcançava o Egito, o Nilo Branco representava o presente de Hapi, a rica mistura de nutrientes que tornou o solo egípcio tão fértil. No coração da África tropical, o Vale do Nilo continua exatamente como deve ter sido no Antigo Egito, no tempo dos primeiros faraós. Aqui, o Nilo é rico em vida selvagem e sabe-se através da arte primitiva que a maioria das criaturas que vemos hoje nestes pântanos era conhecida dos antigos egípcios. A combinação de mudanças climáticas e caça predatória afugentou muitos animais para fora do Egito há milhares de anos. Uma das primeiras vítimas foi o elefante. Em algum momento durante as primeiras dinastias, há quase 5.000 anos, o elefante, a girafa e o rinoceronte desapareceram do Egito. Mas, apesar da fuga dos elefantes, os egípcios estavam desenvolvendo uma religião baseada na natureza. O hipopótamo, surpreendentemente, foi uma das criaturas transformadas em deidade. Voluptuosa e maternal, a fêmea veio a representar a deusa do parto. Mas o hipopótamo também era um saqueador que atacava os campos à noite. O macho transformou-se em Sete, deus do caos. O clima no Antigo Egito era muito mais úmido do que hoje em dia. Longe do Nilo, a savana abrigava grandes felinos e extensas manadas. Devido à sua habilidade de enxergar além do horizonte, a girafa veio a simbolizar a previdência para os egípcios. Tentando enfrentar e entender um mundo repleto de animais que tanto ajudavam quanto atacavam a raça humana, os antigos desenvolveram uma mitologia e religião que buscava o sentido nisto tudo. A necessidade humana de impor ordem ao mundo natural pode ser percebida nesta faca de 5.000 anos. Seu punho de marfim foi esculpido com as criaturas que habitavam seu mundo e seus sonhos. Os punhos de algumas facas utilitárias retratavam mais de 40 espécies. Retratar o mundo desta maneira significava controlá-lo. Mas um animal dominava a imaginação humana. Para os antigos egípcios, o leão era o rei, e o rei era um leão. Entalhes de 3.500 a.C. mostram o rei como um leão feroz devorando os seus inimigos.
Laços, armadilhas, arco e flecha e lanças faziam parte de um arsenal cada vez mais sofisticado. Não que isso tornasse o mundo livre de perigos. O búfalo africano provavelmente matou tantas pessoas quanto os grandes felinos. Como resultado, o búfalo tornou-se um símbolo do poder agressivo e aberto. É assim que o rei Narmer, o primeiro faraó, está retratado neste entalhe cerimonial. A narrativa fala do surgimento da primeira nação-estado do mundo. Presidindo tudo isso está uma criatura divina, parte vaca, parte búfalo. Narmer, rei do Alto Egito, é um búfalo derrubando as muralhas de uma cidade rebelde do delta e esmagando os inimigos sob suas patas. Este é um dos documentos mais importantes da história do Egito. Ele declara a monarquia como forma de governo e, através do uso de símbolos animais e hieróglifos, estabelece um código de expressão que duraria por 3.500 anos. Horus, o deus falcão, outro símbolo para o rei, regia as plantações de papiro do delta capturado. A unificação do Alto e do Baixo Egito transformou-o em um estado que dura até hoje, representado pelas cabeças entrelaçadas de duas feras míticas. O desenvolvimento do Egito, de alguns grupos de pastores nômades até um reino estabelecido, foi um resultado direto do clima e da geografia. Era uma terra de perpétua luz do sol e solo rico, e os egípcios faziam o máximo para transformá-la em um paraíso terrestre. Não que as vantagens fossem desfrutadas igualmente. Muito poucos levavam uma vida luxuosa e a maioria dos egípcios era terrivelmente pobre. Assim mesmo, os pobres beneficiavam-se com as tamareiras, uma fonte de açúcar, vinho e medicamentos desde os tempos antigos. Tâmaras, figos e palmeiras, e muitas outras árvores frutíferas crescem às margens do rio. Algumas são nativas do Egito e muitas outras foram trazidas de terras distantes. O Nilo fornecia alimento em quantidade. Os peixes eram abundantes e os charcos fervilhavam com patos e gansos. Como se isso não bastasse, comerciantes do resto do continente traziam suprimento constante de mercadorias exóticas pelo Nilo: ouro, marfim, ébano, incenso e peles da África tropical. Era uma terra de abundância. Sua prosperidade seria tão natural quanto as doces tâmaras das árvores. Às vezes, parece que nada mudou. The links between the present Egyptian farmer and the pharaonic Egyptian farmer are still very, very strong. For example, the Nokta is still the decisive day for picking, harvesting, ripening the fruits, etc., which was a pharaohic calendar. And the Nokta is actually the first arrival of the flood water to Egypt. And up till now, the Egyptian farmer considered that date a sacred day. Era a Ibe sagrada que anunciava a cheia vivificante. Forçadas rio abaixo pelo avanço das águas, elas chegavam no ápice do verão. Os fazendeiros consideravam estas aves como aliadas. Elas comiam os insetos que devastavam suas plantações. Elas também alimentavam-se dos ovos expostos de crocodilos. Com seu bico mergulhado na terra, como o pincel de um escriba na tinta negra, a Ibis veio a simbolizar a sabedoria. E a sabedoria, para a maior parte dos antigos egípcios, significava uma previsão confiável no retorno das águas.
Todo o Egito aguardava ansiosamente pela chegada desta artéria de vida. A 3.000 quilômetros do delta do Nilo, os planaltos da Etiópia. Durante milhões de anos, os altos platôs sofreram erosão e foram levados rio acima para se transformar na lama rica do Vale do Nilo. A cada primavera, as chuvas de monções saturam a terra e alimentam os rios. A água lamacenta está agora em seu nível mais alto. As quedas de Tissará, na cabeceira do Nilo Azul, estão em plena fluência. Quatro quintos da água que flui para o Egito vem daqui. Finalmente, as águas lamacentas do Nilo Azul unem-se às águas ricas em nutrientes do Nilo Branco. Juntas elas correm através do Egito e o rio flui em um ritmo mais vagaroso, depositando sedimentos ao longo de seu curso. Hoje o rio é controlado por uma série de diques e a maior parte da lama sedimenta-se antes de entrar no Egito, tornando as águas azuis. Até 100 anos atrás, as águas das cheias inundavam o vale inteiro, impelindo a vida selvagem e as pessoas para terrenos mais altos. Todos os anos, o deus Rape assegurava a fartura, cobrindo inteiramente as planícies alagadas, despertando-as mais uma vez para a vida. Depois de alguns meses, as águas retrocediam, deixando um banquete em seu encalço. Sendo grandes naturalistas, os egípcios registravam o que viam em detalhes minuciosos. Nas primeiras pinturas tumulares em Médium, uma procissão de gansos de cabeça branca e peito vermelho trazia vida às terras inundadas. Mas nenhuma criatura estava mais bem equipada para desfrutar dos pântanos do que a sagrada Ibis. Seu bico longo e curvo escavava profundamente a lama, apanhando as presas mais difíceis. Sua inteligência era venerada através de Thoth, o deus da sabedoria. O pássaro ainda vive nas paredes de inúmeros templos, guiando as pinceladas do escriba. Aqui ele preside a árvore da vida, pintando o nome de um faraó em uma folha. Até que ele faça isto, o faraó não existe. Tal é o poder das palavras. O mais surpreendente na arte egípcia é a atenção quase científica aos detalhes. A polpa exibindo sua crista. A galinha d'água esgueirando-se entre os lírios. O martim pescador planando sobre as águas. Longe de ser estilizada e abstrata, a arte egípcia é geralmente inspirada por momentos fugazes da natureza. O objetivo era retratar a natureza de maneira tão acurada que as criaturas acompanhariam os mortos na outra vida.
Em nenhum lugar as cheias eram mais ansiosamente aguardadas do que em Assuã. Aqui foi o primeiro lugar em que os egípcios mediram a cheia anual do rio usando um aparelho chamado nilômetro. Em um ano ideal, a cheia atingia 8 metros acima do seu nível no inverno. 1 metro a mais e as águas destruiriam as aldeias. 1 metro a menos e as pessoas passariam fome. Até a construção de diques, esta escala em árabe moderno era utilizada para medir as cheias. Junto com ela, uma escala muito mais antiga da época faraônica. Medir as cheias é uma coisa, usá-la com inteligência é outra. Os primeiros canais de irrigação foram construídos antes dos faraós, mas a invenção de Shaduf revolucionou a agricultura. Com seu balde de um lado e contrapeso de lama no outro, o Shaduf levou a um dramático aumento nas terras irrigadas. Por volta de 300 a.C., invasores gregos introduziram a saquia, uma roda d'água com tração animal capaz de gerar um fluxo contínuo. O melhor manejo da água significava que mais e mais terras podiam ser trabalhadas com o arado. Estes equipamentos egípcios antigos são tão eficientes que seu design não mudou em 2000 anos. A única diferença na roda d'água de Adel é que esta é movida por um motor a diesel e não por tração animal. It was introduced to Egypt 2,000 years ago by the Romans and is still an incredible piece of equipment for irrigation. It gets the water from low levels. It upraises it up to any level you want. Uma vez a cada 12 anos, a roda d'água de Adel precisa ser substituída. É quase idêntica à roda romana original. A linha entre a tecnologia e a economia é clara. Os novos métodos para a agricultura funcionavam tão bem que os romanos precisavam construir silos e armazéns para estocar as colheitas crescentes. Equipamentos como estes ajudaram a transformar o Egito no celeiro do império. O estoque de grãos era tão grande que os impostos em Roma puderam ser reduzidos em 2/3. Egito, o presente do Nilo, tornou-se uma linha vital para Roma. Os egípcios construíram sua civilização a partir da riqueza gerada pelos grãos. Além da cevada, eles semeavam diversos outros cereais que utilizavam para fazer pães e cerveja. As terras forneciam mais do que alimento. O linho era colhido e transformava-se em tecidos finos, resultando em trajes leves e esvoaçantes. Mas para os faraós, o que mais importava era a colheita de grãos. A cada ano, um exército de burocratas media os campos dos fazendeiros. A colheita era tão certa e constante que foi desenvolvido um sistema simples de impostos. Ele ligava o tamanho de cada terreno à altura da cheia anual medida pelo nilômetro. Isso dava aos fiscais dos campos uma estimativa do quanto deveria ser taxado. Os fazendeiros também pagavam impostos pelo gado. Modelos esculpidos de uma tumba aristocrática retratam a contagem do gado em uma grande propriedade. Os fazendeiros desfilavam seus rebanhos diante dos olhos atentos do inspetor de impostos.
Pisar o barro para transformá-lo em argila é uma das atividades mais antigas do Egito. É impossível exagerar a importância do barro na história do Nilo. É agricultura, mas também é história. Allah, 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 Allah. Desde há muito tempo, cerca de 5.000 anos antes de Cristo, o barro era transformado em potes que serviam para o transporte e armazenamento de grãos, óleo e vinho. Hoje, os egípcios ainda dão aos potes uma grande variedade de usos e a maioria das aldeias tem o seu próprio oleiro. Muito do que nós sabemos sobre as épocas pré-faraônicas veio das cerâmicas descobertas em sítios funerários. As formas, argilas e ilustrações que utilizavam nos ajudam a datar com muita precisão os eventos do Antigo Egito. Há 5.000 anos, potes como este eram cheios com provisões que acompanhavam os mortos em sua jornada para a outra vida. Eles eram cuidadosamente decorados com animais e deuses. Uma das imagens mais antigas é de uma mulher como vaca sagrada, os braços estendidos como os chifres do animal. O gado do Alto Nilo lembra claramente aquele associado com a vaca sagrada. O conceito da vaca sagrada não era restrito ao Vale do Nilo e persiste até os dias de hoje. A meio caminho entre os planaltos da Etiópia e o Lago Vitória, um vasto pântano de papiro margeia o Nilo Branco. Mercadores árabes o chamaram de Sud, o obstáculo. Este é o maior pântano da Terra e forma uma barreira quase impenetrável entre a África tropical e o Egito. O Sud é o berço dos Nuer, um povo cujas vidas são inteiramente dedicadas ao gado. Sem os Nuer, o gado não conseguiria sobreviver aqui, e sem o gado, os Nuer também não. A rotina de Anouk raramente se altera e todos os dias, ao amanhecer, ela acende as fogueiras de esterco do gado. Os Nuer não têm residência permanente. Quando o Nilo sobe, eles partem com seu gado para as terras mais altas. Quando a água retrocede, eles voltam ao coração do pântano. Suas vidas, como a dos antigos egípcios, variam ao sabor do ritmo do Nilo. Os Nuer dificilmente poderiam ter escolhido um local pior para viver. Os crocodilos daqui são assassinos, mas os principais inimigos dos Nuer são os insetos. O Sud é infestado com o mosquito da malária e moscas tsetse. Os insetos definem as tarefas matinais das mulheres Nuer. Vamos a beber. Vamos mais batu. Botol betutin betutin. Digo gel nama beber. Tapi longot kami ya. Iya kita ngaja. Otak loin dien dan agak loin thor. Buola. Workian ni ya kalau ya dien dah balkian dah kan dah tong bagai ya. O gado supre quase todas as necessidades materiais dos Nuer.
O esterco seco é usado para cozinhar. Suas cinzas são usadas até mesmo para fazer pasta de dentes. Os Nuer não poderiam viver mais próximos de seu gado. Deve ter havido a mesma intimidade com os animais no Antigo Egito. As mulheres Nuer cuidam de tudo que tem a ver com o plantio e a preparação dos grãos. Milho e trigo são alimentos básicos aqui, assim como eram nas épocas faraônicas. Este tem sido um trabalho feminino desde tempos imemoriais e continua um trabalho tão duro hoje quanto era antes. As mulheres também cuidam do trabalho com laticínios. Desde a mais tenra idade, ensina-se às garotas como ordenhar. Existe uma notável ternura entre a menina Nuer e suas vacas. Nada mudou. Desde o Egito Antigo, os bezerros são amarrados a patas da frente da mãe. O calabash continua sendo o recipiente ideal para o leite. Para este povo amante do gado, as vacas possuem sentimentos reais. Eles até mesmo reconhecem a tristeza que uma vaca sente ao ter que doar parte do leite que a natureza destinou ao seu bezerro. O gado também domina os pensamentos e conversa dos meninos Nuer. Quando atingirem a idade adulta, as vacas significarão para eles a moeda que comprará uma noiva. Na sociedade Nuer, o status do gado é pré-ordenado por Deus, como o ancião da tribo conta ao seu povo. Ran Edward. Aja. Young Edward. Lady Coquero de Telke. We quarter the dark. So I couldn't joke with you. Rather than a kid. What will I young? But you couldn't joke with you for out. Can they, Saka Desa. Can they quote? You know, he bought it up here with her. We don't book it, bought it up here. Yes, sir. No fim da manhã, os meninos Nuer acompanham as vacas para o pasto. Eles passarão o dia inteiro com elas, vigiando, conversando com elas, tratando-as como iguais. Em ocasiões sagradas, diz o ancião, é inteiramente adequado oferecer um sacrifício. As vacas são sacrificadas em casamentos e quando um rapaz vai para a selva em uma viagem de iniciação. O sacrifício de uma vaca jamais é encarado levianamente. Os Nuer sempre explicam a Deus por que estão matando um animal e eles cuidadosamente contam a cada animal o motivo pelo qual ele deverá ser sacrificado. O amor intenso dos egípcios pelo gado foi refletido em sua linguagem. Os seres humanos são chamados de gado do Deus Sol. A deusa com cabeça de vaca, Hathor, era a mãe simbólica do faraó.
Os líderes egípcios eram amamentados com seu leite sagrado e ela protegia tanto os faraós quanto os cemitérios reais às margens do Nilo. Quando os gregos chegaram, eles imediatamente a identificaram com Afrodite. Mais tarde, entre os romanos, ela tornou-se Vênus e templos continuaram a ser construídos em sua homenagem. Os egípcios frequentemente faziam oferendas para Hathor e a adoravam sob muitas formas. Eles veneravam a deusa com cabeça de vaca bem antes do primeiro faraó e continuaram a adorá-la até bem depois do último. عندك يا محمد جوه هناك بقى هات بالة تبن ودخلها هناك. Na maior parte do mundo, o gado é encarado apenas como fornecedor de carne e leite. Não há nada divino sobre eles. Os egípcios, entretanto, ainda são um povo intensamente religioso. Hathor não é mais uma influência, mas o Nilo continua a reger sua vida espiritual. The Greek historian Herodotus, 2,500 years ago, said the Egyptians are most religious of all people. And it's because of the Nile that every year we have to wait whether it's going to be flood. If it's high, it's a catastrophe. It's low, it's another catastrophe. By nature, we are religious and we have to be close to God and improve ourselves and our souls. Na antiga cidade do Cairo, existe uma mesquita em quase todas as esquinas. Durante os últimos 1000 anos, o Cairo tem sido um grande centro de cultura e doutrina islâmica. Existem mais de 50 milhões de muçulmanos hoje no Egito, mas também há uma considerável população de 7 milhões de cristãos. A maioria é de membros da igreja cóptica. Antes da conquista islâmica no século VII, a maior parte dos egípcios era de cristãos coptos. O patriarca da igreja, Papa Shonuda, acredita que alguns conceitos cópticos têm raízes nas antigas tradições. Now, we pray in our churches for the Nile, that God may raise its water to its measure, not to be more, not to be less, because we cannot separate ourselves from the nature of the universe in which we are living. We also pray in our church for the plants, for all creatures. We pray also for the winds, for the air. Os antigos egípcios acreditavam em um universo habitado por homens e deuses. Cobertos pelo corpo arqueado da deusa do céu, Nut, eles estavam protegidos das forças do além e do caos. Abaixo, no leito do rio Nilo, o deus da terra, Geb, banhado pela eterna luz do sol. They worship the energy of God, not God himself. They worship the power of God. They discovered this power in the sun, in the water, in the Nile. So they worship the river Nile and the sun. O sol era a deidade suprema, a fonte da vida para os deuses e homens. Cada amanhecer era uma reprise do momento original da criação, quando todos reverenciavam ao sol enquanto ele viajava pelos céus.
Rio acima, os babuínos anunciam um novo dia. Os antigos egípcios talvez tenham notado que a hierarquia do bando de babuínos refletia sua própria sociedade, com o macho dominante assumindo o papel de faraó e fêmea seleta gerando os herdeiros reais. A importância do sol é retratada nas paredes de inúmeras tumbas. O sol é mantido nos céus pelo deus falcão Horus. Um babuíno ergue suas mãos em adoração. O leão é a principal criatura solar, frequentemente retratado como protetor do sol. Homens e mulheres curvam-se cercados por animais. Todos reconhecem o poder vital do sol. Nos templos, os babuínos montam guarda em sua honra. O crocodilo Sobek ajuda ao sol e em troca é protegido pelas asas abertas de Horus, o deus falcão. Ao amanhecer, os abutres abrem suas asas para absorver o calor do sol e prepararem-se para o voo. Para os egípcios, esta postura era um ato de oração. Toda a vida no vale acontece sob as asas protetoras de uma deusa, Nekhbet. O abutre entrou para a linguagem hieroglífica representando a palavra Nut, que significa mãe. Os crocodilos já foram encontrados ao longo de toda a extensão do Nilo. Com mais de 6 metros de comprimento, eles eram assassinos traiçoeiros. Com as mandíbulas abertas, eles prestavam sua homenagem ao sol, mas esta posição também era encarada como um símbolo de agressividade. Por causa disso, os crocodilos eram associados ao deus do caos, um inimigo de Horus. Os crocodilos também eram tidos em alta conta como protetores do faraó. Empunhando o símbolo da vida, o deus crocodilo Sobek era tido como defensor do grande faraó Amenhotep. As imagens da natureza também inspiravam todos os aspectos da arquitetura dos templos. Pilares gêmeos representam as altas colinas que circundam o vale do Nilo. O rio entre estas colinas estilizadas simboliza a maneira de adentrar o mundo espiritual e interior. Os templos glorificam os animais do rio, transformando-os em deuses. Mas a natureza era imitada assim como idolatrada. Estas colunas do templo sugerem um feixe de caules de papiro.
Nenhuma criatura era insignificante demais. Todas as coisas sob o sol têm seu lugar nesta religião e em sua arte. A arquitetura egípcia expressa os padrões principais da vida, a geometria do crescimento e da fartura. As sementes e brotos recentes de novas safras são os sinais da renovação da natureza. Governando toda a vida no rio estava Osíris, o deus da fertilidade. Com seu cajado de pastor e seu ceifador de grãos, Osíris atendia a orações tanto de pastores quanto de fazendeiros. Vós sois o Nilo, disse o faraó Ramsés em seu hino a Osíris. Deuses e homens vivem da vossa dádiva. Osíris era o senhor da vida. Em épocas remotas, o Nilo dividiu-se em 5 rios diferentes quando entrava no delta, e entre os rios existem extensos pântanos de papiros. O papiro era tão importante que tornou-se um símbolo do Baixo Egito. Aqui, perto da nascente do Nilo Azul, a tarefa de colher papiro é enfrentada com perigo. Conforme se aproximam em suas frágeis canoas de papiro, os homens fazem o máximo possível de barulho para afugentar hipopótamos, crocodilos e cobras. O papiro é uma planta de charcos que cresce até uma altura de 4,5 metros. Seu caule é cheio de câmaras de ar e isso proporciona uma ótima flutuação ideal para os barcos. No Antigo Egito, o papiro era muito mais do que um meio de transporte. Era o veículo para a transmissão de linguagem e de ideias. Transformando o papiro em tiras finas que depois eram unidas, os egípcios fizeram o primeiro papel. Os perigos do rio eram frequentemente registrados com humor sarcástico. Os egípcios fizeram as primeiras histórias em quadrinhos e os rolos podiam ter até 30 metros de comprimento. No Egito, os escribas eram parte burocratas, parte sacerdotes. Seu trabalho permitiu que uma grande nação fosse unificada. Ele registrou sua história, preservou seus mitos e assegurou a eficiência do governo. Para os faraós, informação era poder. O que dava o poder aos escribas era a linguagem dos hieróglifos. O texto hieroglífico tirava muitas de suas imagens da natureza. Com a evolução da linguagem, os animais tornaram-se dissociados da natureza e simplesmente passaram a representar sons e letras. Os chifres do deus sustentando o disco solar tornou-se o sinal para o som Up. Esta evolução da natureza para o símbolo e para o som foi a precursora de toda a escrita futura. O Nilo ainda abriga uma vasta gama de raças e culturas. Ninguém vive mais próximo do rio que os Nuer.
Quando as águas da cheia anual retrocedem, os Nuer retornam com seu gado para as margens do rio. Depois que os estragos da cheia são consertados, as mulheres têm grande orgulho de cuidar de suas cabanas. Como em muitas sociedades africanas, as mulheres têm uma pesada responsabilidade. Elas asseguram a continuidade da linha familiar e a sobrevivência da cultura tribal. Além de suas tarefas de cuidar do gado, as mulheres precisam ser mães, esposas e donas de casa. Para os Nuer, são as coisas simples que mais importam: nascimento, morte e casamento. Anouk tem 4 filhas. Como todas as garotas Nuer, elas vão se casar no início da adolescência. Este banquinho com decoração elaborada anuncia a disponibilidade da garota. O motivo decorativo mais comum é um padrão ondulado que lembra o fluxo do rio. Não é surpreendente ser exatamente esta maneira que os antigos egípcios retratavam o Nilo. Também é similar ao hieróglifo que significa água. O barro também é transformado em cones colocados no alto de todos os telhados dos Nuer. Cada um é como um brasão de armas, um tótem familiar. Na vida adulta, estes meninos vão construir cidades verdadeiras, consertando a cada ano os estragos feitos pela cheia. Suas irmãs têm outras preocupações. Elas tiram os cintos dos quadris, o sinal de sua virgindade, e os colocam nos modelos de suas futuras casas. Logo, estas garotas estarão procurando um marido e esperando filhos. As mulheres do Egito Antigo eram famosas por sua beleza e a maior parte dos poemas falava sobre sedução. Uma aldeia egípcia é uma grande e extensa família e praticamente todos são parentes de todos. As crianças podem não saber que emprego terão quando crescerem, mas muitas já sabem com quem se casarão. Como no Antigo Egito, a maioria das garotas casa-se muito cedo. Anan tem 16 anos e hoje é o dia de seu casamento. Esta é a última vez em que ela cumpre as tarefas domésticas na casa dos pais.
Apesar de não estar exatamente apreensiva, ela sabe que sua vida vai ser muito diferente. كل حاجة في كل حاجة؟ بعد الجواز كل حاجة هتتغير. ليه؟ اه غير ما طبعا الواحدة لما تكون ست غير بعد الجواز غير ما بتبقى ويا بنت طبعا. هنا بروح واجي يعني زي ما انت شايف قاعدة في البيت هنا بروح واطلع براحتي. اما هناك انا طالعة الحتة الفلانية قال لي لا خلاص. استأذني. طبعا امال ايه؟ استأذني. Anã é uma entre 3 irmãos. Para a mãe dela, Kairi, a vida tem sido uma luta contínua para alimentar e vestir a família. É uma história comum nas aldeias ao longo do Nilo e ela tem uma esperança, que a filha tenha mais sorte do que ela teve. أتمنى لها كل خير وأتمنى لها كل سعادة تسعد مع جوزها وتخلف منه ذرية صالحة وكويسة ويطلعوا مؤدبين ما تبقى زيي عشان خاطر أنا خلفت كتير وتعبت وشقيت عليهم لما ربيتهم من هي كده 2 هتعرف تغسل لهم وتلبسهم وتوديهم المدارس من أنا تعبت معاهم. No Antigo Egito, o casamento era descrito como a fundação de uma casa. Antes das festividades, a mãe de Anã inspeciona a nova casa da filha. A mãe do noivo a recebe na porta. دي بقى أوضة الصالة بتاع أوضة الجلوس وهنا أوضة الجلوس. هنا أوضة الجلوس هيتعلق لها الستار كده من الناحية دي ومن الناحية دي ويتحط الأندرين من الناحية دي وتخش هنا على أوضة الصالون. أوضة الصالون هنا هتتحط هنا برضه الستار للصالون وتتفرش الأرض دي ويتحط أوضة السفرة هنا. هنا بقى الأرض بتاعتنا واخدة المواشي دي بتاعتنا والجوز جاموسات دول بتوعنا والركايب دي بتاعتنا والحتة دي كلها تبعنا. Para os egípcios antigos, um casamento monogâmico fazia parte da ordem divina. Aqui, o alfaiate anão Seneb é apresentado em um grupo familiar. Seus filhos são mostrados com os dedos nos lábios, o sinal tradicional de infância. Os escultores egípcios exaltavam a ternura entre o marido e a mulher. Até o dia do casamento, Anã e sua mãe terão gasto o dinheiro do dote. O irmão mais velho de Anã, Kahiri, precisa agora assegurar à família do noivo que o dinheiro do dote foi bem empregado. O futuro marido de Anã, Ahmed, assiste enquanto Kahiri assina um documento listando todos os novos bens do jovem casal. Depois que o contrato é assinado, o casal leva os móveis juntamente com todos os presentes da família e dos amigos para uma procissão através da aldeia. Eventos cotidianos como este denotam a visão dos antigos egípcios sobre a outra vida. Assim como o jovem casal leva seus móveis para a nova casa, seus ancestrais faraônicos levavam seus objetos do dia a dia para suas tumbas quando morriam. Os egípcios sempre idealizaram a beleza feminina.
Servos cuidam da cabeleira elaborada da rainha enquanto ela toma seu café da manhã, mas as mulheres de todas as classes usavam joias e maquiagem. Entre os costumes mais antigos está a pintura das mãos com rena. E em um casamento, esta é uma cerimônia especial. Enquanto o ouro, a prata e as pedras preciosas eram importadas do Oriente Próximo, a maquiagem para os olhos, como kohl, vinha da não tão distante Etiópia. Love your wife ardently. Feed her and clothe her. Fragrant unguents are good for her body. Make her happy all her days, for she is like the field that brings benefit to its owner. No casamento de Anã, as contribuições de todos são anunciadas e Carreire lê a lista de presentes e quem os ofereceu para todos ouvirem. Para os antigos egípcios, o casamento era literalmente para sempre. Assim como os amigos desejavam a eles vida longa e próspera na terra, eles também esperavam e acreditavam que a felicidade conjugal continuaria na outra vida. A eternidade do casamento foi retratada para todo sempre nas figuras de Rahotap e Nefret, dois cortesões que viveram em 2000 a.C., no início da mais grandiosa era egípcia. Quando os romanos invadiram o Egito no ano 30 a.C., o mundo faraônico começava a desmoronar. Duas estátuas gigantescas, o Colosso de Menon, é tudo o que restou do que fora um grande templo. Durante os 1000 anos antes de Cristo, os egípcios sofreram muitas invasões. Apesar de seu sistema de credos permanecer intacto, os invasores vieram para explorar o país, bem como para maravilhar-se com sua cultura. O templo atrás do Colosso foi destruído por um terremoto. Agora os recém-chegados deixam sua própria marca. O imperador romano entalhou seu nome na pedra e eventuais vandalismos continuam a acontecer desde então. Os romanos conquistaram o Egito porque queriam suas colheitas. Mas o Egito também era a porta de entrada para a África, uma terra fervilhando com animais selvagens. Nos anfiteatros de toda a Europa, um grande número de animais foi sacrificado apenas para a diversão das massas. 5.000 animais selvagens foram mortos no dia da abertura do Coliseu em Roma. Durante a regência de Nero, a guarda pretoriana trucidou 400 ursos e 300 leões em um único dia. Cristãos e criminosos eram jogados aos felinos selvagens. Escravos eram forçados a matar escravos. Os animais eram capturados muito além das fronteiras do império. Os egípcios haviam divinizado a natureza. Os romanos a aprisionavam. Nenhuma criatura estava a salvo. A
As águas ainda rugem nas quedas de Tissará, mas os elefantes da montanha desapareceram há tempos. Não foi apenas a caça que os levou à extinção, mas a devastação de sua floresta natal. Ali perto, no Lago Tana, barcos de papiro permitem que os madeireiros explorem as praias mais remotas. Praticamente todos na Etiópia cozinham com lenha, mas também existe uma grande demanda de madeiras para a construção. Hoje existem 50 milhões de etíopes, 3 vezes mais que em 1950, e a grande maioria vive da terra. A cada ano, partes maiores da floresta são abatidas para suprir suas necessidades e quase 90% da floresta original já desapareceu. Isto é eucalipto. Em muitas regiões, este é o único combustível disponível para cozinhar. O eucalipto é uma árvore de crescimento rápido que foi plantada para substituir a floresta nativa. Também é uma ameaça. Com sua velocidade por água, ele drena o solo e causa sérias erosões. Tudo o que restou da floresta nativa aqui é uma única árvore de acácia. Os eucaliptos em volta abrigam pouca vida selvagem. Na maior parte das terras altas, as florestas foram derrubadas. Depois das chuvas, os campos parecem verdes e exuberantes, mas sem as árvores para unir o solo, a terra é castigada pelos ventos de verão e grande volume do solo de superfície é levado para os rios. Espalhados ao longo dos planaltos etíopes, entretanto, existem pequenos oásis onde a natureza sobrevive. O monastério de Debra Lebanos é cercado por seu próprio Jardim do Éden. Antigas tradições cristãs estão salvando a vida selvagem da extinção. O babuíno costumava ser comum em toda a Etiópia. Hoje ele é muito raro e pode ser encontrado apenas em florestas isoladas como esta. A peregrinação é tão importante hoje quanto era na Idade Média, e nos dias de festival, os fazendeiros rumam para os monastérios. O cristianismo chegou aqui no século IV. Desde então, o Planalto Etíope tem sido predominantemente cristão, e as tradições que vemos hoje são aquelas da antiga igreja. Eles ainda usam o sistrum, um instrumento tocado pelos sacerdotes nos templos do Egito Antigo. Os etíopes há tempos fazem parte de uma faixa do cristianismo que cobria ao longo do Nilo, de Alexandria, no Egito, as nascentes dos planaltos. As igrejas do Egito e da Etiópia são ligadas por crenças em comum e séculos de isolamento do cristianismo moderno da Europa. As duas igrejas têm uma tradição monástica poderosa e seus líderes espirituais sempre vêm dos monastérios. O líder atual da igreja, Paulo V, encabeça uma longa linha de patriarcas etíopes. The spiritual life in Ethiopia as a whole is very strong. The monastic life is quite a large number throughout the country.
because there are about 1,000 monasteries from the ancient times. Entre os monastérios mais antigos estão aqueles nas ilhas do Lago Tana, nascente do Nilo Azul. Como em Debra Lebanos, estas ilhas ainda têm uma densa floresta nativa. Os retiros monásticos sempre foram reservas naturais. Os monastérios da Etiópia, como seus semelhantes europeus, são grandes centros de aprendizado do cristianismo. Em épocas de crise, os monges mantinham vivas todas as ideias que significavam civilização, não apenas religião, mas também história e literatura. Esta Bíblia em pergaminho apresenta iluminuras com as histórias que sustentam a fé. Ela poderia ter sido produzida por monges no século VIII. A história da paixão e morte de Jesus Cristo. O mundo material exerce pouca atração sobre os monges. Suas vidas são feitas de oração, pobreza e obediência. Vivendo em santuários de devoção, isolados das distrações do mundo exterior, a tradição ortodoxa dita que o homem encontrará a Deus na contemplação da natureza. Além de serem bibliotecas, os monastérios também são reservas naturais. Para os monges, a natureza é o outro livro através do qual Deus fala. Hoje, estas ilhas são importantes locais de procriação. Elas também são o principal habitat de inverno para muitas aves. O respeito pelos pássaros é compartilhado por todos os etíopes dos Planaltos. As tradições religiosas arraigadas derivam das leis do Velho Testamento, que proíbem que se comam as ibis, garças, cegonhas e outros pássaros aquáticos. As restrições dietéticas efetivamente conservaram um surpreendente índice de 96% das 830 espécies de pássaros do país. Mesmo durante a escassez das décadas recentes, os pássaros do Lago Tana foram deixados em paz. Viver em harmonia com a natureza é estar próximo de Deus. Cada monge luta para encontrar a si mesmo dentro da teia natural da vida. Estes homens vivem segundo as regras estabelecidas no Egito durante o século IV, as mesmas regras que governavam a vida monástica na Europa medieval. Os próprios monges fazem tudo o que é necessário para manter o monastério. Esse modo de vida simples permite que eles se concentrem em sua devoção a Deus. No one complains what kind of obligation is assigned to him. This is just an absolute submission of all members. So they do whatever is being asked and required from them. Then they live together. They eat once a day, very minimal and simple food. A comida pode ser simples, mas para os jovens noviços, o monastério representa a segurança que suas famílias miseráveis jamais conheceram. Aqui eles sempre terão alimento e cuidados. Em Debra Lebanos, a vida de orações comunitárias e contemplação continua noite adentro.
Estes antigos hinos e salmos vêm ecoando imutáveis através dos séculos. Para alguns monges, entretanto, a vida no monastério não é austera o suficiente. Eles se isolaram para viver em solidão. There are people who think even this kind of a very strict communal life is too luxurious for them. So they prefer to isolate themselves from the community. And they make very small contacts for the sake of survival, in order to somebody to offer them a glass of water or a handful of beans or something. Padre Atello veio ainda criança para Debra Lebanos. Ele vive em uma caverna acima do monastério há 30 anos. Ele evita até o contato com o noviço que traz a ele suas parcas refeições. Quando o Padre Atello tornou-se um eremita, ele fez um voto de fome, mas ficou fraco demais para orar. Uma rotina rigorosa de orações domina sua vida diária. ለእንትኑ ደግሞ አውሬዎች እስከዚህ ድረስ ይከበራሉ። እግዚአብሔርም ትእዛዝ ፈጻሚዎች ናቸው። እኛ ግን ስጋ የለበስን እግዚአብሔርን በእውነቱ ሕግ አፍራሽ ነን እና አንሰራም፣ አንከተልም። እነሱ ግን አውሬ እንስሳ ሆነው በእውነት ጌታ ትእዛዝ አክባሪዎች ናቸው። ይታዘዛሉ፣ ሁሉ ነገር ይፈጽማሉ። አዎ አጸድ ስላሉኝ አጸድ ማለት ወይራ፣ ጽድ እነዚህ ለቤተ ክርስቲያን ልብስ ማለት ነው። እኛ አሁን ሰውነታችንን በልብስ ጸጋ ማለት ነው እንጀምር። The people who live a monastic and spiritual life, they simply care for everything, even for the trees, even for the stones to be broke into two pieces. They would mind to do that. Os monges são herdeiros de uma longa tradição de cuidados com a natureza. Na África, ela teve início bem antes dos faraós. Na Europa, com São Francisco de Assis. Na Etiópia, os monastérios são um último oásis de esperança para muitas das espécies selvagens ameaçadas do país. Bem ao norte do Lago Tana, localiza-se a cidade de Gandor, antiga capital da Etiópia. Seu castelo foi construído em uma época de grande fervor espiritual. É uma emoção que pode ser sentida ainda hoje no Festival Anual de Tinká, uma encenação do batismo de Cristo por São João Batista. O festival celebra a santidade da água e começa com um desfile da Arca da Aliança. A arca é uma das imagens mais sagradas da Etiópia. Nela, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Todo ano, réplicas da arca de todas as igrejas são carregadas na cabeça pelos sacerdotes até um açude com água do Nilo. A
Assim como Cristo foi batizado no Rio Jordão, as pessoas em Gandour são rebatizadas todos os anos com as águas da nascente do Nilo. Os monges envergando trajes medievais vêm de toda parte para participar deste festival anual de renovação espiritual. A cerimônia começa com um crucifixo iluminado por velas e depositado sobre as águas. Ao contrário do batismo original, são os inocentes, as crianças, que batizam os adultos borrifando a água benta sobre eles. O dia é um festival de batismos. Para o Papa Shenouda, está profundamente ligado à religião dos faraós. They worshipped the Nile as the source of life. We know quite well in the Bible that water is a source of life. And our Lord Jesus Christ spoke about the living water, giving life to others. Mas a água pode ser tão boa para o corpo quanto é para a alma. Perto da nascente do Nilo, famílias inteiras se reúnem para celebrar a poderosa presença e a energia do rio. Aqui, elas oram pelos doentes, pelos sofredores e enfermos. É uma ocasião festiva. Eles assam pães, bebem café e oram. Cânticos enchem o ar, invocando os espíritos da cura. São feitas oferendas aos deuses do Nilo. É uma invocação poderosa, combinando fogo e água e sangue. O Cairo é, há muito tempo, uma das grandes cidades da cultura e arte islâmica. Uma de suas maiores mesquitas, a Sultão Hassan, foi construída no século XIII. Mesmo aqui, é difícil não notar influências do Antigo Egito. Entrar em uma mesquita é estar na presença de Deus. Existem mais do que vestígios do passado aqui. Cerimônias diárias que celebram a ascensão do sol. Desenhos abstratos inspirados na natureza. Um retorno à vida pela entrada principal. Como egípcio, Adel al-Abde tem consciência de sua rica herança. I'm a Muslim, and I cannot be Muslim till I believe in all prophets from Adam, Abraham, Moses, Jesus, and Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We have to believe in all of them and respect them and study them and be good to everybody, whether he's Muslim, Christian, or Jews. You have to respect them. You cannot be a Muslim without respecting the other religions. And it is stated clearly in the Quran that we have to believe in all other religions and prophets and respect them and don't differentiate between either one. O islamismo e o cristianismo seguem caminhos paralelos neste grande rio do tempo que é o Nilo. Mas todas as religiões sempre oraram pela vida eterna e acreditaram que a maneira que você vive esta vida determinará a sua posição na próxima. É um conceito que chega até nós com pequenas modificações desde o tempo dos faraós.
Inúmeras pinturas em tumbas mostram procissões fúnebres com carpideiras profissionais chorando pelo espírito do falecido. As tumbas eram cheias com tudo que o morto poderia precisar na outra vida. Até mesmo suas sandálias. Um grande número de animais sagrados mumificados também eram colocados nas tumbas. Este homem foi enterrado há 6.000 anos no limiar do deserto, onde seu corpo foi mumificado naturalmente pelas areias escaldantes. Mesmo naquele tempo, as pessoas eram enterradas voltadas para o poente, abastecidas com alimentos e imagens para a outra vida. A tradição de preparar-se para a eternidade era tão forte que no início da era faraônica esculturas realistas eram colocadas nas tumbas esperando para ser habitadas pelos espíritos dos mortos. Olhos de vidro permitiam ao falecido olhar para a nova vida. Tumbas monumentais asseguravam não apenas a outra vida do faraó, mas também, através de sua permanência, o espírito de todo o seu povo. Para os egípcios, o fato mais terrível do mundo era a ideia do esquecimento, caso falhasse nos testes que garantiam a entrada para o outro mundo. A passagem que eles esperavam fazer da morte para a eternidade está registrada no Livro dos Mortos. Na cerimônia de abertura da boca, eles recitam encantamentos sobre a múmia para restabelecer os sentidos vitais, especialmente a visão e a fala que o espírito precisará na jornada que enfrentará. Agora o espírito deve passar por 28 portais, mas para passar pelos deuses guardiões do submundo, todo encantamento, toda invocação deve ser perfeita. Aqui, o escriba real, Ani, parte para a jornada acompanhado por sua esposa Tutu. Make a way for me, for I know you. I know your name, and I know the name of the God who guards you. Mistress of the Sky is her name. Depois de satisfazer a cada deus guardião, ele passa para o próximo portal e a jornada continua. Ele é guiado pelo deus chacal Anubis para a Casa das Duas Verdades, onde enfrentará o maior dos testes, onde seu espírito deverá ser enviado para o inferno do esquecimento ou adentrar o paraíso. Parado diante de um júri de deuses, ele declara a cada um deles a sua inocência. I have not robbed, nor done violence to any man. I have not caused pain. I have not made suffering for anyone. O blood eater who came forth from the shambles, I have not killed a sacred bull. I have not trapped birds in the preserves of the gods. I have not caught the fish of their marshland. I have not diverted water at its season. I have not built a dam on flowing waters. I have not fouled the waters. Como confirmação de que o morto está dizendo a verdade, seu coração é comparado com uma pena na balança da justiça. A fera Amut está pronta para devorar os corações oprimidos pelo pecado. Thoth
O Deus da sabedoria declara que o falecido é verdadeiro com as palavras. Ele é então levado para encontrar-se com Osíris, o deus do submundo, que o conduz ao paraíso. Do barro e das águas do Nilo, os antigos egípcios criaram um paraíso terrestre. Em sua imaginação, ele não poderia ser superado e procuravam levar a melhor parte com eles para a outra vida. Durante 5.000 anos, os faraós deitaram seus olhos sobre as terras de todo o Egito e apreciaram o que viram. Claramente, a paisagem mudou. A era industrial chegou, mas ainda convive lado a lado com o passado agrícola. Cada vez mais pessoas estão deixando o campo e invadindo as cidades. No mundo moderno, homens e mulheres vivem afastados da natureza, afastados do mundo que deu forma às crenças do antigo Egito. Entretanto, o sonho de um paraíso terrestre persiste. Todas as sociedades, todas as religiões ao longo das eras aspiram ao retorno para o Jardim do Éden. É um lugar que vive em nossa imaginação e ainda pode ser encontrado ao longo das águas do rio Nilo. Nosso fim está em nosso princípio, disse uma vez o poeta Eliot. E o fim de toda a nossa exploração será a chegada ao lugar de onde partimos, para enxergar o local pela primeira vez. O que nós encontramos ao longo do Nilo hoje é um antigo conceito com uma nova ressonância. No âmago da religião egípcia repousa a crença de que homens e animais deveriam viver em harmonia e que a raça humana tem a responsabilidade de assegurar que tudo isso continue. É uma ideia que persiste, que reflete na memória de um tempo antigo, quando o Nilo era o rio dos deuses.